Um rádio scanner da polícia nos escritórios da Fundação SCP no estado de Washington, Estados Unidos ganhou vida de repente. Ele acabou de captar evidências de atividade anômala. O scanner está programado para identificar algumas frases-chave e essa chamada contém todas elas. Bater na porta, desaparecer, não ir embora e, mais importante, vendedor. Um alarme soa e a Força-Tarefa Móvel RO-4 se prepara para mobilizar, mas mesmo enquanto eles colocam as armaduras e montam suas armas, o moral está baixo. A Força-Tarefa Móvel, apelidada de Vendedor de Sapatos, foi formada inteiramente para perseguir uma entidade anômala e após uma dúzia de missões, eles nunca conseguiram contê-la. Ainda assim, há trabalho a ser feito. Se a anomalia não puder ser contida, haverá amnésticos para administrar, itens para serem confiscados e, no pior dos cenários, limpeza a ser feita. Os agentes da Força-Tarefa Móvel entram nos veículos táticos padrão da Fundação e aceleram em direção à origem da chamada do 911. Isso, se eles estiverem certos, marca o aparecimento do SCP-1879. Este SCP é classe Keter, não por causa do seu tamanho ou poder incrível, mas simplesmente porque suas propriedades anômalas o tornam completamente impossível de conter. Em qualquer lugar onde haja uma porta, este SCP pode se manifestar e desaparecer tão rapidamente quanto apareceu. O único golpe de sorte para a Fundação é que, pelo menos até o momento desta gravação, o SCP-1879 só se manifestou no estado de Washington. Também parece se manifestar apenas por portas internas, nunca por portas que levam para fora. O fenômeno consiste em duas partes. SCP-1870 e 91 é a porta, que pode ser qualquer porta de qualquer cômodo, mas permanecerá inalterada durante toda a manifestação, e SCP-1870 e 92, um homem caucasiano de idade indefinida, que mede cerca de 5 pés e 7 polegadas, ou 170 centímetros, e está vestido com um terno e chapéu de estilo antigo. A Fundação se refere a esse homem como o vendedor interno, e como o nome sugere, ele se comporta e se apresenta como aqueles vendedores de porta em porta que costumavam viajar de cidade em cidade, vendendo aspiradores de pó e enciclopédias, isso nos tempos anteriores à internet. O mais estranho nele, além de aparecer em qualquer lugar, são os pagamentos que pede pelos produtos. Ah, e quando ele começa a apresentação de vendas, não tem como fazê-lo sair. Esse fenômeno foi registrado pela Fundação em 3 de junho de 1996, quando agentes chegaram à casa da senhorita Shirley Yates, em Seattle. No início da tarde, uma batida contínua começou no banheiro dela e só parou quando ela o abriu. Quando ela abriu, um homem apareceu, vestido com um terno antiquado, carregando uma pasta em uma mão e, para sua surpresa, um filhote de cachorro na outra. Ela tentou fechar a porta na cara dele, mas ele surgia em outros cômodos. Ela ligou várias vezes para a polícia, mas na época não sabiam se deviam levar o chamado a sério. Só na terceira ligação decidiram enviar uma viatura. O relato a seguir dos acontecimentos foi transcrito de uma gravação feita do encontro inicial com SCP-1879, gravada pelo agente Rogers. Primeiro, Rogers entra na casa. O vendedor fala rapidamente com a Sra. Yates, cada vez mais aflita, estendendo um filhote de Border Collie para ela. Rogers tenta falar com a Srta. Yates, mas o vendedor logo foca nele. Que bom, talvez você ouça a razão, diz o vendedor. Consegui esse cachorro, mas não posso ficar com ele, então pensei que Shirley pudesse gostar. Rogers tenta perguntar ao vendedor como conhece Shirley, mas é interrompido. Olha para ele, está tão triste, não quero vê-lo assim, mas não posso mais ficar com ele por motivos pessoais, só peço um pouco do seu tempo. Enquanto Rogers conversa, outros agentes da FTM se posicionam dos dois lados do vendedor. Um o segura pelo braço, outro enfia uma toalha de cozinha em sua boca, interrompendo seu discurso de vendas. Rogers suspira e sinaliza para os outros agentes. Vamos levá-lo ao local para interrogá-lo. Quando os agentes arrastam o vendedor pela porta, ele some das mãos deles. O pano de prato cai no chão imediatamente. A voz do vendedor é ouvida novamente dentro da casa. A Sra. Yates está, neste momento, em lágrimas. Não custa nada, eu prometo, diz o vendedor. Só 12 anos do seu tempo. Rogers manda 6 homens cercarem o vendedor e mantê-lo na sala. Exausta após horas de insistência, Sra. Yates aceita ficar com o filhote. Assim que ela faz isso, ela desaparece. Enquanto eu editava o próximo episódio sobre o assustador mistério SCP, que você verá em breve,
me deparei com um programa de edição cujas habilidades parecem quase sobrenaturais. Mas esse software é totalmente real. Estou falando do Opus Clip, e se você ainda não ouviu falar dele, agora é a hora. Esse software tem habilidades que tornam meu processo de edição incrivelmente rápido e eficiente. E grandes criadores do YouTube, como Stephen Bartlett, Jubilee Logan, Paul, Mark Rober, Louis House e muitos outros já estão usando. Quem edita clipes curtos, de vídeos longos, sabe como isso é demorado, especialmente com vídeos de 3, 4 ou até 10 horas. Eu entendo bem essa sensação. O Opus Clip automatiza a edição de shorts, analisando o seu vídeo e criando clipes curtos, prontos para as redes sociais. E além de tudo isso, há um recurso chamado agendador automático que permite selecionar vários clipes e agendá-los com antecedência. Assim, seu conteúdo é publicado, enquanto você acompanha outro caso misterioso da SCP. Para agilizar o fluxo de trabalho, você pode usar o rastreamento de assunto por inteligência artificial, que detecta, rastreia e reenquadra automaticamente para manter o objeto centralizado. Quer um editor de vídeo inteligência artificial completo que corta tudo? Acesse o link ou escaneie o QR e use o código Summer of Focus na compra. E ganhe uma semana grátis, depois 3 meses com 50% de desconto ao se inscrever no Opus Clip. E agora, de volta à nossa história. O vendedor sorri. Foi um prazer fazer negócios com você. Enquanto os agentes se distraem procurando sinais da Sra. Yates, o vendedor entra em um armário no corredor e some. A gravação termina aqui. Nossos registros mostram que a família da Sra. Yates foi amnesticizada após seu desaparecimento. 12 anos depois, ela reapareceu em sua casa, sem ter envelhecido e sem nenhuma noção de quanto tempo havia se passado. Esse evento foi estranho, mas manifestações posteriores mostraram que o vendedor era capaz de coisas piores. Esse foi o caso do Sr. Devin Pierce, de Walla, a quem o vendedor ofereceu uma única rosa vermelha, o pagamento solicitado. Tudo o que quero é o seu coração. Pierce aceitou a contragosto e deixou claro ao vendedor que não jogava nesse time, mas aceitaria os termos. Com o dia dos namorados próximo e o vendedor havia prometido ir embora, eles apertaram as mãos. Pierce pegou a rosa e o vendedor deixou o escritório pela mesma porta de entrada. Os agentes correram atrás dele, mas ele aparentemente desapareceu assim que cruzou o limiar. De volta à sala de estar, eles ouviram um estrondo alto. Assim que Pierce pegou a rosa, ele caiu morto no chão. Agentes infiltrados no escritório do legista justificaram a morte como parada cardíaca súbita, mas a autópsia confirmou depois nossa suspeita. O coração havia sumido por completo. Este é só um exemplo do humor distorcido do vendedor interno. Como as fadas e gênios dos contos antigos, ele entende tudo literalmente. Qualquer pagamento estranho que pedir deve ser interpretado da forma mais esotérica e negativa possível. Por exemplo, em um caso, ele perguntou à pessoa afetada se aceitava pagar com exposição, o que a fez sumir de casa e reaparecer. A 96 quilômetros de distância, nas encostas do Monte Rainier, ela foi achada congelada até a morte. Outro homem teve que pagar com experiência e logo perdeu a memória de tudo após o ensino médio. Outra vítima do vendedor interno ouviu: "Eu faria bom uso do seu apoio, só para ter todos os ossos sumidos do corpo." A FTM RO4 esperava que a interação com o vendedor hoje não seria tão ruim. Com um pouco de sorte, vai ser mais parecido com aquela vez em que o vendedor, em troca de 220 bananas, pediu ao dono da casa para lhe dar um pouco de açúcar antes de fazer todos os doces da casa desaparecerem. A situação resultou apenas no uso de amnésticos leves, crianças chateadas e a família comendo pão e vitamina de banana por 6 meses. O objetivo da força-tarefa agora é, por qualquer meio necessário, fazer com que o vendedor revele qualquer informação sobre de onde ele vem e, mais importante ainda, o que ele quer. Eles chegam ao prédio em Tacoma, onde ocorreu a manifestação, e sobem rapidamente até o apartamento da vítima. A porta se abre e o dono parece estar sozinho de novo. Rogers pergunta o que houve, e ela afirma que só queria se livrar dele. Os agentes então acham uma ogiva termonuclear na cozinha. Ela não é anômala, mas é muito letal e rapidamente armazenada com itens não anômalos. O agente Rogers pergunta à mulher se o vendedor queria alguma coisa, e ela explica que ele pediu a alma dela.
Um exame detalhado mostrou que a mulher estava fisiologicamente inalterada, mas outra investigação revelou que 2 discos de vinil dela, Lady Soul e Almighty Fire, da lenda do soul Aretha Franklin, estavam desaparecidos. Amnésticos são aplicados quando preciso, e Rogers e sua equipe arrumam tudo e partem. Mais uma tentativa frustrada de capturar o vendedor, que desta vez parece até zombar deles. Mas então, a equipe tem sorte. O rádio da polícia detecta uma possível segunda manifestação na mesma cidade no mesmo dia. Talvez agora, a fundação consiga algo para trabalhar. As vans pretas aparecem do lado de fora da casa. 6 agentes se aproximam da porta da frente. O restante é enviado para amnestizar os vizinhos que saíram para ver o que está acontecendo. O dono da casa, Sr. John Grayson, tem ouvido batidas e vozes vindas de dentro da lavanderia nas últimas 6 horas. Seguindo as novas ordens de Rogers aos agentes SCP na polícia, o Sr. Grayson foi orientado a manter a porta fechada até a chegada das autoridades. Quando a equipe chega, o Sr. Grayson diz a Rogers que, além das batidas, também ouviu a voz do vendedor vindo da lavanderia. Ele está ficando agitado. Seu comportamento alegre começa a ruir e revela o desespero. Isso pode ajudar a fundação a entender o real motivo do vendedor. Antes de abrir a porta, Rogers pede ao Sr. Grayson para sair da sala. Rogers liga o gravador e fica ao lado da porta. O plano dele funciona. Após alguns minutos do vendedor gritando para o Sr. Grayson pela porta, Rogers grava ele falando sozinho. Tenho que cumprir a cota até amanhã, resmunga o vendedor, ou ficarei neste mundo pelo próximo século. Após reclamar sozinho, ele retoma brevemente a voz alegre para tentar chamar a atenção do dono da casa. Ei, eu sei que você está aí. Ele grita sem resposta. Me dê um momento. Ele abaixa a voz. Por que o chefe precisa dessas coisas, afinal? Então, os agentes ouvem o som metálico de um celular antigo tocando, depois sendo aberto, e as batidas param. Sim, chefe. Uma pausa, enquanto a pessoa do outro lado responde. Rogers não entende as palavras, mas seja quem for a outra voz, ela está insatisfeita. O vendedor continua. Eu sei, não era esse o sentido de alma, só achei que ele iria achar engraçado. Ele é interrompido pela voz do outro lado. Sim, senhor, vou. Me desculpe, não acontecerá de novo. Por favor, não o machuque. Cumprirei a cota, eu juro. O telefone se fecha com um estalo e o vendedor o guarda. Espero ser promovido pelo menos para a contabilidade desta vez, ele murmura. Neste momento, ele volta a bater na porta e não diz mais nada. Por fim, Rogers percebe que não vai conseguir mais nada e abre a porta. O vendedor está todo sorridente até reconhecer Rogers de encontros anteriores. Seu sorriso desaparece imediatamente. Olá, Sr. Goya. Hi. Olá, Rogers, diz secamente. Agora, eu gostaria de te perguntar. Mesmo pressionado, o vendedor mantém o ritmo e interrompe Rogers, falando com o mesmo tom animado e insistente de suas vendas. Vamos pensar logicamente. O vendedor levanta a mão em sinal de boa-fé. Não vou te dizer nada. Sei que provavelmente não vai comprar o que vendo. Então vamos simplesmente partir para outra. Estou perto de um prazo, e sei que você está ocupado impedindo que pessoas competentes trabalhem. Vou seguir meu caminho e deixar você nisso. Tchau. Ele tira o chapéu e tenta fechar a porta, mas Rogers impede. Ele sinaliza e os agentes detêm o vendedor. Se eles não vão conseguir levá-lo para lugar nenhum, é melhor tentarem interrogá-lo aqui e agora. Rogers levanta sua arma, lembrando que pode usar força letal se for necessário. Agora, vai falar comigo? O vendedor dá de ombros. Olha, estou ocupado, então vou te dizer uma coisa, diz o vendedor. Vou te dar algo, sem tirar dinheiro do seu bolso, e aí ficamos quites, que tal? Rogers recebeu a oferta sem precisar concordar com os termos. 3 segundos após a pergunta do vendedor, todos os agentes, incluindo Rogers, se curvaram de dor e tossiram sangue. Em minutos, todos estavam mortos. O vendedor decidiu aceitar o prejuízo e ir embora, saindo pela porta da lavanderia e desaparecendo. A causa da morte de toda a equipe FTM foi confirmada como hemorragia interna maciça, causada pela manifestação de moedas em seu trato digestivo e epiderme. O vendedor foi visto novamente no dia seguinte, no mesmo bairro, mas desapareceu antes da fundação agir. O vendedor interno é uma anomalia curiosa por vários motivos, mas o que mais me chama a atenção é que ele não parece agir por vontade própria. Embora seus acordos distorcidos muitas vezes levem a caminhos mortais, nem sempre é esse o caso.
A ligação ouvida pelo agente Rogers indica que os pagamentos menos violentos do vendedor podem ser um compromisso, devido às instruções vagas do chefe. Também é evidente que o vendedor só age assim, esperando uma promoção, ao menos para a contabilidade, mas o real significado disso só saberemos ao descobrir seu empregador. Sabemos apenas que ele está preso, até certo ponto, em nosso mundo, até terminar seu trabalho. Isso só deixa a questão de para quem o vendedor trabalha. Com poucas informações, não dá para afirmar se é algum grupo de interesse conhecido. Sabemos apenas que é uma organização grande o bastante para ter um setor de contabilidade e que o chefe se interessa, entre outras coisas, pela aquisição de almas humanas. Isso não restringe as opções em nada, pois a Fundação conhece várias entidades corporativas anômalas que lucram com morte e destruição aleatórias. Voltando ao assunto da ligação, fiquei intrigado com a frase gravada: "Não machuque isso". O chefe está claramente chantageando o vendedor com algo, mas o termo "isso" indica que não é uma pessoa, como se pensaria. Talvez o vendedor esteja se referindo à própria alma, talvez o chefe a esteja segurando até um momento no futuro em que achar apropriado, ou pode ser algo mais simples e mundano do que isso. Talvez o "isso" seja um animal, possivelmente um de estimação, como o cachorro que teve o filhote adorável que o vendedor queria passar adiante, para a Sra. Yates. Obrigado por assistir ao Dr. Bob. Em um mundo repleto de forças sinistras e desumanas, como vendedores demoníacos e conteúdos preguiçosos de IA, agradeço por apoiar algo feito por humanos. Cada visualização e comentário apoia minha missão de investigar o anômalo e, quem sabe, garantir meu sustento. Visite o Patreon do Dr. Bob e torne-se pesquisador júnior hoje. Agora vá assistir a outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, como a SCP-5362, aquela com 1000 faces.